o Senhor nos entrega para ouvirmos a sua santa palavra. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Abra a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus e aproveitar este tempo que o Senhor nos dá para meditar na sua palavra. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e mostrar-se-ão aos teus pés, e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite nós lemos uma porção das Escrituras que está inserida no último livro da Bíblia, o livro que lhe traz o nome de Apocalipse. Para os nossos dias atuais, a palavra Apocalipse, ela tomou uma conotação um pouco diferente do seu sentido original. Quando alguém diz ou fala sobre Apocalipse, já vem à mente das pessoas algo relacionado à destruição, a catástrofes. Mas a palavra Apocalipse é uma palavra que deriva do grego, em sua raiz grega, e quer dizer revelação, descobrir, revelar. E foi isso que Deus fez com seu servo João, já de avançada idade. E os irmãos sabem que ele foi lançado em um local em que até aquela data ninguém tinha saído vivo de lá para contar história. Mas, como João estava debaixo de uma promessa que o próprio Jesus o fez, que ele morreria em velhice, a história diz e a Bíblia narra que ele saiu da ilha de Pátmos sã e salvo para a glória de Deus. Mas o texto que eu li, do capítulo 3, a partir do versículo 7, é uma referência a uma das igrejas, que é a igreja de Filadélfia. Todo o capítulo 2 até o capítulo 3, ele faz menção a 7 igrejas, que eram igrejas reais, que existiam naquela época, e foram mensagens diretivas de Deus para aquelas igrejas. Mas, irmãos, o que nos faz glorificar a Deus é que quando olhamos, estudamos essas passagens bíblicas, elas são direcionadas a princípio àquele povo, mas ela fala fortemente aos nossos corações até nos nossos dias atuais, e não vai deixar de falar conosco. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero meditar um pouco sobre
essa perseverança. A carta do Apocalipse, ela veio num momento de crise, no momento em que as pessoas estavam passando por inúmeros constrangimentos. Era um momento em que, na época, o imperador Tito Flávio Domiciano, que foi um dos mais cruéis, que crucificaram e mataram muitos cristãos, e foi ele próprio que ordenou que João fosse mantido prisioneiro naquela ilha. Era um momento de perseguição, em que os cristãos precisavam de uma consolação, de uma palavra que viesse trazer ânimo, de uma palavra que viesse revigorar as suas forças, de uma palavra que viesse fazer com que eles pensassem que existe um Deus no céu, que independente das circunstâncias, estava olhando para eles e estava protegendo-os e preparando o escape no momento certo para a vida deles. Glória a Deus. Então, é quando eu digo que a Bíblia ela traz uma coisa tão atual, que quando nós estamos em um momento tão difícil como esses dias que nós estamos enfrentando, no momento em que as pessoas estão quase que desesperadas, alguns entraram em depressão, alguns correm para um lado, para o outro, outros procuram uma saída, um plano A, um plano B. Nós devemos, irmãos, manter a nossa fé em Deus, porque independente dos acontecimentos, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Você pode glorificar a este Deus que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, e nesta carta, um dos temas centrais desta carta é a vinda gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. É um tema tão atual, é um tema tão relevante, que nós não devemos esquecer que tudo caminha para o fim de todas as coisas, e que Jesus irá vir buscar o seu povo redimido com o seu sangue precioso. Mas neste capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 12 que eu li, existem algumas peculiaridades sobre esse Cristo que vem buscar a sua igreja. Eu anotei aqui 3 em especial para falar aos irmãos. Capítulo 3 do Apocalipse e o versículo 7, se você puder manter a sua Bíblia aberta, vai ser muito bom para nós. Capítulo 3, versículo 7 do livro do Apocalipse, que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o que é santo. A primeira característica do Cristo que vem buscar a sua igreja é que ele é santo. Glória a Deus, glória a Deus. Ele foi santo no céu, ele passou por toda esta terra e permaneceu em santidade. A Bíblia diz que nem em palavras, nem em atos, nem em atitudes ele pecou, mas se conservou santo. O Cristo que vem nos buscar, o Cristo que está voltando para encontrar com o seu povo, é um Cristo que nos convidou e nos chamou para a mesma santidade que ele tem como padrão para a sua igreja. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 7, que Deus nos chamou para a santificação. O Deus que é santo chamou um povo para a santidade, para a santificação. Glória a Deus. Esse Cristo que é santo, irmãos, há uma disparidade muito grande entre a santidade e o pecado, que é a enfermidade que causou no homem esse déficit para com Deus. A Bíblia diz, eu vou ler para os irmãos, Gênesis capítulo de número 18, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 18 e o versículo de número 20, a Bíblia diz assim: disse, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas,
e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito. Glória a Deus. Nesse texto, a Bíblia diz que a devassidão e a depravação moral estavam inseridas no contexto da sociedade de Sodoma e de Gomorra, a ponto de os anjos que chegaram na cidade, os homens queriam que Ló colocasse os anjos para fora, porque eles queriam violentar os anjos de Deus enviados àquela cidade. Então, a depravação moral era enorme. Se existe uma coisa que aparta o homem de Deus, se chama pecado. Em Êxodo capítulo 32, versículo 30, há uma outra expressão que eu quero ler aos irmãos. Êxodo capítulo 32 e o versículo de número 30, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação, ou seja, remissão pelos seus pecados. Nesse texto, Deus disse a Moisés, Moisés, deixa com que eu extermine todo este povo, que me trocou por um bezerro de ouro, e eu faça de ti uma nova geração. E Moisés clamou a Deus para que aquele mal não acontecesse. Tudo isso é fruto do pecado que o homem vem cometendo em toda a história da humanidade e vem atrapalhando o homem de ter a comunhão perfeita com esse Cristo que é santo. Ele é santo, irmãos. Ele é santo em 3 aspectos. Primeiro, abra aí Marcos capítulo 1. Glória a Deus. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 e versículo 24. Olha que o texto diz. Marcos capítulo 1 e o versículo 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É evidente que Jesus e nenhum dos cristãos precisa do testemunho dos demônios para qualificá-lo a alguma coisa. Mas nesse texto aqui, o próprio mundo espiritual das trevas reconhece que o caráter de Jesus é um caráter de alguém santo, ou seja, caráter, qualidade, é ter. Ele tem a santidade em si. Esse é o caráter do Cristo que vem buscar a sua igreja. Segundo, a santidade dele é demonstrada em suas obras. João capítulo 1, vamos ler a Bíblia. João capítulo 1, versículo 33. João capítulo 1, versículo 33. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com águas não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é esse que batiza com o Espírito Santo. O Cristo que nós cremos, o Cristo que vem buscar a sua igreja, é um Cristo que em suas obras derrama sobre a igreja o seu Santo Espírito. O João testifica, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Nós estudamos a semana passada na escola bíblica sobre o batismo no Espírito Santo. É algo divino, é algo que todo crente deseja e precisa buscá-lo. É a experiência pentecostal mais fabulosa, mais inesquecível que alguém pode ter.
não se compara com a salvação, mas é uma experiência fantástica. Se você não tem, busque a Deus, clame a Ele, porque não sou eu quem digo, mas é as santas escrituras que dizem, é Ele quem batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele é santo também, Ele é santo nos seus propósitos, naquilo que Ele quer fazer. Romanos capítulo 12, vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Qual é o propósito de Cristo para a sua igreja? É que nós tenhamos uma mente sã, um corpo sarado, uma vida que busque algo além do que temos. E Jesus disse que nós sejamos, que nós tenhamos e que nós ofereçamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O propósito de Deus é que você tenha uma vida em santidade. Glória a Deus. O Cristo que vem buscar a nossa igreja, a sua igreja, também no capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse, revela outra característica dele. A primeira foi que ele é santo. A segunda é que ele é verdadeiro. Olha o que o texto diz. Diz o santo, o verdadeiro. Glória a Deus. Em Jesus não habita mentira. Jesus é verdade. João capítulo 14, versículo 6, e conhecereis a verdade, ou melhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se tem uma coisa que está intrínseca, que está dentro de Deus, é ser verdadeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez até você questione, dizendo assim, mas um dia Deus usou uma pessoa e até hoje não aconteceu. Eu vou dizer para você, Deus é verdadeiro. Talvez aquilo que você ouviu não era aquilo que Deus estava falando exatamente para você. Talvez aquilo que alguém disse não foi Deus que estava falando com ele ou com ela. Ela se emocionou, ele se emocionou e disse que era Deus, mas não foi, porque Deus, nele não habita a mentira, ele é verdade pura. E assim diz o que é verdadeiro, ele não é cópia, ele não é xerox, glória a Deus. O inimigo das nossas almas, ele procura sempre copiar as coisas, mas o nosso Deus é verdade, o nosso Deus é original, está intrínseco na sua essência ser verdadeiro. O versículo 7 continua e diz outra coisa linda do nosso Deus, ele é verdadeiro e ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Glória a Deus. Um dos grandes comentaristas bíblicos, William Hendricks, ele diz assim: se Deus abrir a porta, trabalhe, e se Ele fechar a porta, espere. De uma forma ou de outra, Ele está no controle de todas as coisas. Eu preciso entender que se Ele abrir a porta, glória a Deus, e se Ele fechá-la também, bendito seja o nome do nosso poderoso, eterno, maravilhoso Deus. Seja bendito o seu nome. Esta chave de Davi, os irmãos sabem que o livro do Apocalipse, ele possui uma linguagem metafórica, uma linguagem literal, uma linguagem simbólica. E neste caso aqui,
essa chave de Davi. Por que a expressão Davi? Ele se utiliza da expressão do nome Davi porque Davi foi um dos maiores reis de Israel. Então indica poder, força, autoridade. E ele estava dizendo: aquele que eu vi na visão, ele tinha a chave de Davi. Ou seja, o Cristo glorificado que ele viu na visão tinha o poder, tinha e tem o poder em suas mãos. É por isso que a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi. Esta chave simboliza poder, autoridade. Tudo está no domínio dele. É ele quem resolve todas as coisas, meu irmão. Você não precisa se desesperar, você não precisa arrancar os fios do cabelo que tem, os poucos que tem ou os muitos que tem, você não precisa correr para um lado ou para o outro, não. A nossa confiança está em Deus, e Ele diz que é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Se está angustiado, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Versículo 8 do mesmo capítulo 3 de Apocalipse. Versículo 8: conheço as tuas obras, e eis que ponho diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando se fala de porta, se fala de oportunidades. A igreja de Filadélfia era uma igreja que estava na Ásia Menor, em uma região de grande circulação de comércio. Então, Jesus se utilizava das coisas do dia a dia, das coisas que aconteciam. Então, Jesus estava dizendo para a igreja: vocês têm uma grande oportunidade, porque por aqui, pela cidade, passa todo o comércio, todos os comerciantes, viajantes passam por aqui. Vocês têm a oportunidade de anunciar as verdades de Deus para esse povo. Vocês têm a oportunidade de anunciar as verdades de Deus para esse povo. Quando fala de oportunidades, irmãos, eu quero destacar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15, que vai falar quando Paulo chegou em Atenas. Atenas era a maior cidade da Grécia na época, e alguns historiadores dizem que existiam em Atenas naquela época mais de 32 mil deuses, ou seja, existiam mais deuses do que homens, para você ver o tamanho da idolatria. E quando Paulo chegou na cidade, foi olhando os altares, os deuses, e chegou em era tanto deuses, que o povo teve que fazer um altar, deixar lá em branco, e colocar assim ao Deus desconhecido, porque eles pensavam assim: é tanto Deus, talvez tenha um que nós não conhecemos, então não vamos errar, vamos deixar esse altar aqui para ele. E quando Paulo chegou e viu lá ao Deus desconhecido, foi a oportunidade que Paulo encontrou para pregar o Evangelho. Capítulo 17, a partir do versículo 16: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como nas praças. Todos os dias Paulo estava pregando na praça. Alguns filósofos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando fazer, seu tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois prega boas novas sobre Jesus e a ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, que era o centro lá comercial, onde lhe perguntaram: podemos saber que ensino é esse? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que significa. Vamos pular aqui.
versículo de número 23. Pois ando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei ali um altar escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. 24, estou lendo numa versão NVI, que é uma versão mais atualizada. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aproveitou aquela grandíssima oportunidade para falar a respeito daquele Deus desconhecido. E as pessoas ficaram admiradas, porque realmente não sabiam a essência daquele Deus desconhecido. Irmãos, o versículo de número 8, que eu li a vocês, na parte B, ele vai dizer assim: eu sei que tu tens pouca força, ou poucas forças. A igreja de Filadélfia era uma igreja que foi montada de uma base muito simplória, com pessoas simples. John Stott, um grande comentarista, ele separou aqui 3 situações que a igreja de Filadélfia enfrentava. Primeiro, a igreja era muito fraca, porque a igreja era composta, em sua maioria, por escravos e por pessoas pobres, sem influência no meio da sociedade, sem influência política. Então, era uma igreja bem simples, composta por crentes simplórios. Então, a igreja teria dificuldade, olhando pela ótica humana, de avançar, de crescer, porque estava composta por pessoas simples e, em sua maioria, pessoas escravas. Segunda objeção na igreja: existiam opositores ferrenhos dentro da igreja. O texto diz, versículo de número 9: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Dentro da congregação existia um grupo, que era um grupo dos judeus, que eles realmente estavam ali para bagunçar. Eles não estavam ali para adorar, eles não estavam ali para cultuar. É tão verdade que Jesus diz: ali eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Ou seja, eles fazem parte, eles são a própria igreja de Satanás. Estão aí no meio para bagunçar, para fazer o alvoroço, para ser contra tudo e contra todos. Se possível, está cruzando o dedo para dar errado, fazendo mandinga, fazendo o que for para que tudo dê errado na vida do outro. Ele está aí para prejudicar o andamento da obra de Deus. Aí é quando Jesus diz que dentro da sua obra vai crescer o joio e vai crescer junto com o trigo. O joio parece trigo, tem cara de trigo, talvez tenha até cheiro de trigo, mas não é trigo. Glória a Deus. Tem jeito de crente, tem fala de crente, tem roupa de crente, mas às vezes precisa melhorar um pouco mais, precisa avançar um pouco mais, precisa fazer algo mais. Glória a Deus. A oposição dos judeus dentro da igreja talvez trouxesse um prejuízo para aquela igreja. Terceiro lugar, existia uma ameaça futura, ameaça da grande tribulação. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança,
também eu te guardarei. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. A ameaça de uma grande tribulação talvez fosse algo para colocar para baixo a ideia do Cristo que estava com o seu povo. Mas, versículo 11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existem algumas coisas, e eu vou adiantar para a gente encerrar, existem algumas coisas que nós devemos guardar para que mantenhamos a nossa coroa, o nosso galardão, a nossa esperança no Cristo que vem nos buscar. Primeiro, eu preciso fazer como Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas você, Timóteo, nós devemos guardar a fé. Pode acabar tudo, pode desmoronar o mundo, mas você deve perseverar e continuar firme na fé. Eu não sei como alguém diz ser cristão e não tem fé em dias melhores. Eu estava até conversando com um essa semana. Se você conversar, eu acho que meia hora você fica deprimido com o irmão. Mas o irmão dizia que esperava sempre o pior, nunca o melhor. Eu disse: irmão, que ideia de esperar sempre o pior. Nós devemos ter fé que Deus vai fazer algo melhor para nós. Nós devemos, irmãos, guardar a nossa fé. Segundo, eu preciso guardar a comunhão com Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão, como filhos de Jesus Cristo. Então, essa comunhão entre os irmãos, a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor de irmão. Então, essa comunhão entre os irmãos, ela deve ser preservada. Terceiro, nós devemos conservar a palavra de Cristo habitando em nós. Irmão, não tem remédio mais eficiente do que esta palavra. Colossenses, abra aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Você sabe o que quer dizer isso? É que você aceite as convicções, os princípios da Bíblia para você. E segure. E diga: eu creio na tua palavra, ó Deus. E vamos encerrar, que a hora já chegou. Versículo 10. Versículo 10, versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, ou ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, é aquele que espera a gloriosa volta do seu mestre. Ao que vencer, será coluna no santuário do meu Deus. Irmãos, Filadélfia, por volta do ano 17 depois de Cristo,
sofreu um dos maiores terremotos da sua história. Filadélfia, ela fica situada em um terreno que tem uma falha geológica. E no ano de 17 depois de Cristo, a história diz que ela sofreu um grande abalo, que quase arruinou a cidade, quase acabou. Jesus, sabendo disso, Jesus conhecendo a história, Jesus conhecendo os caminhos, Jesus conhecendo as vidas, Jesus sabendo de tudo e de todos, ele disse: eu vou pegar vocês, vocês serão uma coluna lá na terra. Você pode até ser abalado, lá na terra você pode até ser removido, lá na terra você pode até ser confrontado, e lá na terra você pode até cair, mas quando você chegar aqui, você será uma coluna forte no santuário do meu Deus. Lá, como diz o hino da harpa cristã, não entra pecado, não entra fadiga, não entra dor. Lá você não será afligido, lá você não será afrontado, lá você não sofrerá agrúrias, lá você não terá enfermidades, lá você não terá afrontas, mas lá você vai ser uma coluna no templo poderoso do nosso Deus, uma coluna inabalável. Manashuri andalaia sobre anacantalaia. Glória a Deus. Aqui a gente pode até balançar, mas lá você vai estar fincado, você vai estar firmado num Deus todo-poderoso. Aleluia, aleluia. Ao que vencer, receberá um novo nome. De novo, Jesus vai na história e vê que a cidade de Filadélfia por diversas vezes mudou de nome. Cidade de Filadélfia foi mudada de nome algumas vezes. Mudaram para Flávia, mudaram para Neo Cesareia. Aí Jesus, conhecendo a história e a vida de todos, ele disse: olha, aí na terra eles podem até tentar mudar as circunstâncias, mudar o teu nome, mudar as características que você tem, mudar as influências que pode te influenciar, mas quando você chegar aqui, você vai ter uma identidade indescrutível. Você terá aqui uma identidade que ninguém tem. Você terá aqui uma marca que ninguém tem. Você terá aqui um modelo que ninguém tem. Você terá aqui um novo nome que não foi dito nos anais da história e ninguém nunca teve. É o nome que nós vamos receber quando chegarmos lá na glória. Fique de pé em nome de Jesus. Cante reme a súria lá e a ceia. É este novo nome, meu irmão, que você está lutando para receber. Essa é a coluna do templo do nosso Deus que nós estamos lutando para ser. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém esta noite que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer abraçar a Cristo como Salvador da sua alma? Está lhe facultada a oportunidade. Venha a Cristo esta noite. Tem alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Deus, que deseja em sua alma um dia receber um novo nome, receber uma coroa de vitória? Glória a Deus, daquele que tem a chave de toda autoridade. Glória a Deus. E quando Ele abre a porta, você trabalha. E quando Ele fecha a porta, você tem paciência de esperar a ordem do Mestre. Tem alguém para Cristo esta noite? Glória a Deus. Vamos concluir orando ao Senhor por essa noite. Vamos orar a Deus em gratidão. Glória a Jesus por essa noite maravilhosa na sua presença. Saia daqui nesta noite convicto que o Deus que está no controle de tudo é Ele. Glória a Deus. Não é o homem.
E como nós ouvimos aqui esta noite, Ele é verdade, Ele não mente. Ele é santo, glória a Deus, e Ele requer que os seus servos estejam em santidade para com Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, querido Senhor. Nós queremos, ó Pai, nesta noite bendizer o Teu nome, reconhecer que o Senhor é grande, glória a Jesus, reconhecer a Tua santidade, reconhecer que Tu és verdadeiro, reconhecer que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, e que a nossa esperança não pode estar morta, mas está viva. Alaia, Surya, Andaleia, canta e leva a saia. Tu és o Deus que triunfou na cruz do Calvário. Shui canteleia, toquendelega, daga, Surya Namandalaia. Tu és o Deus que triunfou naquela terrível cruz. Caremi, Koba, Sérgia. Duriminchurei, canta laia. E nessa noite nós te pedimos sobre cada vida, Senhor, estenda as tuas mãos, repreendendo todos os males, curando as enfermidades, trazendo paz a este coração, trazendo a alegria da salvação a esta pessoa. Glória a Deus, nós estamos na esperança de receber um novo nome, nós estamos na esperança de mantermos a nossa vida fiel a Ti. Nos ajuda, meu Pai, nos despede em paz para os nossos lares. Meu Senhor, nós te agradecemos por esta noite, em no nome de Jesus. E você diz amém. Presbítero Janísio, dá a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do grande Deus e a comunhão do nosso Deus Espírito Santo seja com todos nós, e vamos dizer? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Você quer falar?